Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 3 de outubro de 2024. E vamos ao destaque do dia: repatriação de brasileiros no Líbano. Avião KC-30 da Força Aérea Brasileira já está em Lisboa, Portugal, aguardando para buscar cidadãos que queiram deixar o país para fugir da guerra com Israel. Expectativa é trazer em média 500 brasileiros por semana de volta. Primeiro voo deve chegar sábado. E mais, controle sobre os jogos online. Ministros se reúnem com o presidente Lula no Palácio do Planalto para definir regras sobre apostas. O presidente destaca preocupação com o uso abusivo delas. Tem muita gente se endividando, tem muita gente gastando o que não tem. E nós achamos que isso tem que ser tratado como uma questão de dependência. Ou seja, as pessoas são dependentes, as pessoas estão viciadas. E você vai ouvir também. O Brasil compartilha tecnologias próprias com outros países. E quem faz essa interlocução é a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, ligada ao Ministério de Relações Exteriores. Na nossa entrevista de hoje, vamos saber melhor como essa interlocução funciona, conversando com o embaixador Rui Pereira, diretor da ABC. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov, na sua TV aberta. O presidente Lula se reuniu hoje com ministros no Palácio do Planalto para tratar da proposta de regulamentação das casas de aposta online, as chamadas bets. Entre outros, estiveram reunidos os ministros da Fazenda, da Saúde, do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome e da Casa Civil. E ainda do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, da Justiça e do Esporte. Entre outras medidas anunciadas hoje está o controle por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a publicidade desse tipo de jogo voltada para crianças e adolescentes, o que é proibido. E ainda a venda de celulares com jogos já instalados, o que será coibido, além do aumento da fiscalização sobre crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação de impostos. O Ministério da Saúde também terá atuação relacionada ao enfrentamento à dependência e à prevenção. A ministra Anísia Trindade disse que as campanhas educativas serão desenvolvidas no mesmo molde das que ocorrem para reduzir o consumo de cigarro. E o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome disse que 17% do público do Bolsa Família vem sendo atingido pelos jogos online. Ele garantiu que os recursos do programa não poderão ser usados para essa finalidade. A medida será adotada para coibir o uso de cartões, como cartões de crédito, e também adotada extensiva a regras para os cartões do Bolsa Família. O objetivo é coibir que se tenha a compra, o pagamento de jogos com dinheiro de benefício. Dinheiro de benefício é para necessidades como alimentação e outras da população. Na próxima semana serão feitos os bloqueios de aproximadamente 2.000 endereços de casas de aposta online. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, devem sobrar cerca de 190 empresas que devem passar por restrições duras nos meios de pagamento e no fornecimento de informações ao governo sobre o fluxo de valores referentes aos jogos. O presidente Lula quer avaliar como vai se dar essa regulação muito restritiva que a gente está preparando e como esses primeiros efeitos vão acontecer antes de qualquer outra nova conversa. Então a gente aguarda esse bloqueio da semana que vem e seguimos nessa linha de uma regulação muito dura. O avião da Força Aérea Brasileira, que vai trazer brasileiros que estão na zona de conflito no Líbano, pousa em Beirute no próximo sábado. No primeiro voo, 220 pessoas serão repatriadas e esse número deve chegar a 500 passageiros por semana durante a Operação Raízes de Cedro. A prioridade será para idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidades de assistência médica. O comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Damasceno, explicou como será o trajeto da aeronave. Nós estamos com a aeronave KC-30 já estacionada desde ontem pela manhã na base aérea em Lisboa, aguardando então autorização para uma janela já confirmada para que nós possamos pousar amanhã em Beirute às 16 horas local, correspondendo a 10 horas da manhã aqui
do Brasil, com uma permanência em torno de 4 horas. A aeronave já estará reabastecida para ir a Beirute e voltar a Lisboa, aí novo reabastecimento, com um voo direto de Lisboa até Guarulhos, chegando no início da manhã de sábado, já no dia 5, em torno de 8 horas da manhã, na base aérea de Guarulhos, lá em São Paulo. O Ministério das Relações Exteriores mantém a agenda de reuniões com países do Oriente Médio e com os que fazem fronteira com o Líbano para garantir a segurança dos brasileiros. De acordo com o chanceler brasileiro, o ministro Mauro Vieira, se for necessário, haverá um plano alternativo de resgate. Ele também reafirmou o posicionamento do Brasil em relação aos conflitos na região. O Brasil não deixou de trabalhar nessa perspectiva. Há muito tempo, desde o início de todo o conflito, ainda em Gaza, o Brasil teve uma posição muito positiva e muito forte e pública, pedindo a cessação das hostilidades, a libertação dos reféns e, sobretudo, a entrada de auxílio humanitário de forma que as pessoas pudessem ser, no menor prazo de tempo, evacuadas da região. Nós continuamos a fazer isso. Planejar, coordenar e negociar no âmbito nacional programas e projetos de cooperação humanitária e técnica do Brasil para o exterior e do exterior para o país. É um dos objetivos da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Ao longo dos anos, o Brasil, que antes se limitava a receber assistência técnica de países desenvolvidos e de organismos internacionais, passou a prestar cooperação ao exterior. Para a execução de suas ações, a ABC conta com cerca de 120 entidades nacionais, públicas e privadas, com alianças estratégicas com vários países, blocos regionais e órgãos internacionais. E para explicar como o Brasil presta assistência técnica em diversas áreas pelo mundo, recebemos hoje ao vivo aqui na Voz do Brasil o embaixador Rui Pereira, diretor da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty. Boa noite, embaixador, seja bem-vindo. Boa noite a todos que nos acompanham. Embaixador, a Agência Brasileira de Cooperação presta assistência técnica para países estrangeiros. Como é que funciona esse trabalho? A Agência Brasileira de Cooperação é a coordenadora do Sistema Brasileiro de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, tanto da cooperação que vem do exterior para o Brasil, quanto da cooperação que o Brasil presta ao exterior. Nós hoje estamos com cerca de 500 a 600 projetos em desenvolvimento neste momento, trabalhando em parceria com cerca de 70 países, a grande maioria deles países em desenvolvimento como o Brasil, e nós funcionamos basicamente sob demanda, ou seja, o Brasil não oferece soluções pré-estabelecidas para nenhum problema de desenvolvimento de nenhum parceiro, ao contrário, nós recebemos as demandas e trabalhamos junto com eles desde o zero para construir as soluções possíveis para o problema de desenvolvimento que se encontram ou que têm, e isso a partir das experiências políticas públicas que o Brasil desenvolveu nos últimos 60, 80 anos para resolver os nossos próprios processos e problemas de desenvolvimento. Recebida essa demanda, nós entramos no país e vamos atrás de instituições públicas e privadas, é muito importante sublinhar também a questão das empresas e de outras instituições privadas, para encontrar aquela ou aquelas que têm condições e disposição e propósito de auxiliar na construção do projeto de desenvolvimento com aquela demanda que foi recebida. E quais são as áreas que a gente tem mais expertise, que a gente costuma cooperar? Olha, nós trabalhamos já há muitas décadas e durante todas essas décadas nós desenvolvemos expertise em cerca de 50 áreas diferentes. As mais comuns em termos de pedido são administração pública em suas diversas manifestações, agricultura, todos se recordarão da importância que tem a Embrapa, por exemplo, na área de cooperação, educação, e aí falamos de agricultura familiar e falamos de alimentação escolar, por exemplo, meio ambiente, saúde, que é outro tema muito relevante, muito importante, e queiram ou não, segurança pública, onde nós também trabalhamos de maneira bastante ativa. Embaixador, na terça-feira foi inaugurado o Centro de Formação Técnico-Profissional Paulo Freire, construído por meio de uma cooperação entre o Brasil e o Haiti para a formação profissional de jovens. Qual é o objetivo desse projeto? Olha, eu acho que mais do que o objetivo do projeto, eu gostaria de falar sobre o que representa o projeto.
Eu acho que o projeto é uma demonstração das mais eloquentes sobre as características únicas da cooperação brasileira. No momento em que o Haiti é conhecido internacionalmente por um país afligido pela violência, pelas gangues, pelo desgoverno, pelo descontrole, pelo desmantelamento da estrutura estatal, pela disfuncionalidade da própria sociedade haitiana, e que o debate internacional se volta todo ele praticamente para como resolver isso desde a perspectiva de segurança pública, não é? O Brasil, há 8 anos, desenvolve esse projeto do Centro de Formação Técnico-Profissional em Lequé, no sul do Haiti. O que é esse projeto? Esse projeto é um grande centro de conhecimento e de formação profissional. São 12 edifícios, é uma coisa realmente importante. São 12 edifícios. Quais cursos? Eu tenho aqui, os cursos são vários. Nós temos na área de metal mecânica, construção civil, tecnologia da informação, refrigeração, climatização e mecânica automotiva. Ou seja, nós temos cursos que são mais ou menos tradicionais em formação e capacitação profissional, mas temos também cursos da fronteira do conhecimento. O objetivo do centro é formar até 3.000 jovens haitianos por ano nessas matérias que eu estou mencionando. E aí eu queria ressaltar o exemplo justamente da cooperação de uma entidade do setor privado trabalhando com o governo dentro da cooperação internacional para o desenvolvimento feita pelo Brasil. É o SENAI. O SENAI é o grande, transferidor de conhecimento para a construção e operação desse centro. E o SENAI também, além da capacitação das pessoas que são os professores e os replicadores de conhecimento dentro do centro, o SENAI identificou as máquinas, equipamentos, ferramentais e outros itens que serão utilizados pelos alunos e alunas do centro. E nós temos aí um emprego de algo em torno de 2,6 milhões de dólares, e o peso total desse ferramental alcança 74 toneladas, ou seja, seguramente não há nada no Haiti comparável a esse centro de formação e capacitação profissional. Porque ele é icônico, porque quando todo mundo fala de violência e de problemas de gangues e de defesa e de segurança pública, a presença do Brasil se faz no âmbito da capacitação, da formação, da educação e da melhoria das condições de vida da população haitiana. Eu gostaria, a gente tem um tempinho muito curtinho, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da semana que vem, que a agência vai participar do Dia Mundial do Algodão na África. O que a ABC está levando para lá? A ABC está levando para lá o resultado de anos de trabalho conjunto com a Organização Internacional do Algodão e com a Organização Mundial do Comércio para desenvolver e capacitar melhor a produção de algodão nos países africanos, mas não só, também na América Latina. No total, nós trabalhamos com 27 países diferentes. O projeto começou há muitos anos atrás como um projeto agrícola, ou seja, de desenvolvimento de uma cultura específica do algodão, mas hoje em dia ele é um projeto de desenvolvimento social e econômico, porque hoje nós trabalhamos com o empoderamento das mulheres, com condições de saúde no campo, com a agregação de diversas outras culturas que podem ser cultivadas em paralelo ao algodão, com o aproveitamento e industrialização de subprodutos do algodão, com a elevação da qualidade do produto em si mesmo, da fibra de algodão, e com uma grande novidade, que é o banco genético de sementes de algodão, que faz parte do projeto. Começou com a Embrapa e hoje tem espécies de sementes que vêm de todos os países participantes do projeto. Então, eu acho que vamos levar informações sobre essa iniciativa muito importante, muito bem recebida na África, da cooperação brasileira. Muito bem, nós conversamos com o diretor da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, embaixador Rui Pereira. Obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado pela oportunidade. O Censo da Educação Superior 2023 foi divulgado hoje e apontou que 58% dos estudantes que concluíram o ensino médio em escolas federais seguiram os estudos na educação superior. Outro dado mostra que entre os que concluíram o ensino profissional, 44% se matricularam em curso superior. A reportagem é de Carolina Becker, do Canal Educação.
Em 2022, de todos os estudantes que terminaram o ensino médio, 27% ingressaram na educação superior em 2023. Com os concluintes do ensino médio de escolas federais, essa proporção sobe para 58%, número similar ao dos estudantes das escolas privadas, de 59%. Já entre aqueles que vieram da educação profissional e tecnológica, 44% entraram em um curso de graduação logo após a formatura. As informações são do Censo da Educação Superior 2023, divulgado pelo Ministério da Educação e o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O ministro da Educação substituto, Leonardo Barquini, falou sobre os estudantes do ensino profissional que ingressaram em um curso superior. Derruba o mito de que ou o estudante vai fazer o profissionalizante ou ele vai fazer o ensino superior. É outro apontamento que, por conta de toda a discussão que tivemos sobre o ensino médio no último ano e meio, também nos direciona para saber quais políticas endereçam melhor. Os dados desta edição mostram também que os estudantes que acessam a universidade por políticas de inclusão como cotas e programas sociais como ProUni e FIES, além de ter um rendimento melhor que os estudantes regulares, têm uma maior taxa de conclusão dos cursos. Segundo o censo, a taxa de conclusão e aprovação de cotistas em cursos é 10% maior que os demais estudantes. Entre os beneficiários do ProUni, o índice é 22% maior. Entre os alunos que contam com o FIES, o número é 15% superior ao de quem não utiliza o auxílio. O ministro Leonardo Barquini explicou como a política impacta no ensino superior brasileiro. O caminho é esse, é cuidar desses estudantes, desses especialmente que mais precisam, porque eles respondem, eles dão resultado. Quando instados a entrar na educação superior, quando a gente dá uma chance para esses estudantes de baixa renda, os estudantes pretos, pardos, indígenas, eles respondem. Ainda de acordo com o censo, as vagas em institutos e universidades públicas cresceram 19%, chegando a 1 milhão. Na formação de professores, houve aumento de matrículas de graduação na licenciatura de Educação Especial, além do investimento na área, que aumentou 45% desde o início de 2023. E para o próximo levantamento, novos indicadores farão parte do censo, segundo o presidente do INEP, Manuel Palácios. E haverá um foco muito importante na relação com as secretarias de educação, com as escolas públicas, mas também as privadas, para que a formação prática do professor seja acompanhada e avaliada ao final do período de atividades no interior das escolas. O Censo Superior 2023 mostrou também uma expansão da educação à distância EAD. Nessa modalidade, a oferta de vagas foi de mais de 19 mil estudantes, o que corresponde a 77%. Reportagem Carolina Becker. E muito antes de chegar ao ensino superior, os estudantes precisam criar um hábito fundamental, o de ler. E o governo deu mais um passo para garantir esse encontro prazeroso com os livros com a regulamentação da Política Nacional de Leitura e Escrita. São diversas pastas atuando juntas para fazer do Brasil um país de leitores. Pedro Henrique de Oliveira, de 10 anos, tem um personagem favorito. Ele tem um chapéu que é uma panela. Fica fazendo um montão de maluquice. Se o Menino Maluquinho de Ziraldo é a leitura que o Pedro mais gosta, a Nicole Ferreira Silva, de 9 anos, prefere a Magali, da Turma da Mônica. Ela é muito animada e gosta muito de comer. Na escola do Pedro e da Nicole, no Varjão, cidade a cerca de 13 quilômetros do centro de Brasília, uma sala de leitura foi montada para receber os alunos. Segundo a diretora Juliana Pereira, a escola tem cerca de 300 crianças de 6 a 12 anos e os livros estão à disposição de todas elas. As prateleiras foram pensadas para que fiquem na altura deles, para que eles possam manusear. Se interessou? Pega, senta, lê. A gente tem as banquetinhas ali que eles podem arrastar, se sentar no chão, se sentar na cadeira, ficar lendo em pé. Ela não precisa pedir para entrar aqui. Se o livro é uma janela para o mundo, a leitura tem o poder de nos fazer viajar por muitos destinos, sem precisar sair do lugar.
Mais uma pesquisa feita em 2019, Retratos da Leitura no Brasil, mostrou que 48% dos brasileiros com mais de 5 anos de idade não leram nenhum livro, nem mesmo em parte, nos 3 meses anteriores à sondagem. Esse percentual equivale a 93 milhões de pessoas. E é para fazer o livro e o hábito da leitura chegar a mais brasileiros que foi regulamentada a Política Nacional de Leitura e Escrita. Como detalha Anita Martinez Stefani, diretora de apoio à gestão educacional do Ministério da Educação. A ideia dessa regulamentação é conseguir trazer com mais clareza os próximos planos, colocar os prazos para a elaboração do Plano Nacional de Livre Leitura, com metas, com indicadores. A gente vai ter uma série de ações para democratizar o acesso à escrita literária e criativa no Brasil. O próximo passo, então, é a formulação de um plano nacional que vai orientar as medidas de estímulo à leitura no período de 2025 a 2034. Fabiano Piuba, secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, cita projetos que podem ser implementados. O circuito de feiras de livros, festivais literários, os editais de fomento à literatura, os prêmios de literatura no Brasil. Então, assim, o Plano Nacional de Leitura vai estabelecer essa agenda. O Ministério das Cidades também está envolvido na missão de fazer do Brasil um país de leitores. O ministro Jader Filho explica que, a partir de agora, os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida vão contar com bibliotecas. Nós fomos construindo essa ideia e essas bibliotecas já virão com livros, que no mínimo são 500 livros, mas o que vai acabar difundindo pelo Brasil bibliotecas. Vai ter situações em que a biblioteca daquele condomínio vai ser a biblioteca do município. São 1.500 novas bibliotecas espalhadas pelo país. O livro não é só a base para educação e cultura. Ele também movimenta a economia. Pesquisa feita pela Câmara Brasileira do Livro mostrou que o Brasil tem aproximadamente 25 milhões de compradores de livros e destes, 74% manifestaram intenção de realizar novas compras nos próximos 3 meses. Reportagem Luana Karen. Quase 876 mil estudantes ainda podem participar do Desenrola Fies. O prazo para aderir ao programa, que oferece descontos de até 99%, foi prorrogado para o dia 31 de dezembro deste ano. Pode aderir ao programa quem tem dívidas em contratos firmados até 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 367 mil solicitações já foram atendidas. Para saber mais, é só ligar 0800 616161. Tem circulado pelas redes sociais uma série de informações falsas sobre o seguro-desemprego. Publicações enganosas dizem que o governo vai decretar o fim do benefício. Mas esse direito é garantido pela Constituição Federal e segue ativo, protegendo os trabalhadores brasileiros. Se você é trabalhador formal e ouviu falar sobre o fim do seguro-desemprego, fique tranquilo. Saiba que ele é um direito seu, previsto na Constituição Federal, e ninguém está planejando acabar com ele. O benefício se aplica aos trabalhadores formais que forem demitidos sem justa causa, dispensados indiretamente ou que tiverem seu contrato suspenso para participar de um curso de qualificação, além daqueles resgatados de situações de trabalho análogas à escravidão. O seguro é essencial para garantir a proteção financeira do trabalhador durante o período de transição para um novo emprego. A solicitação do benefício é feita diretamente pelo portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego ou por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital disponível para smartphones. E lembre-se de que espalhar desinformação gera pânico e confusão, prejudicando quem mais precisa desses benefícios. Por isso é importante se manter informado por meio de canais oficiais. Compartilhe essa informação correta e ajude a combater as fake news. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do TSE pede tranquilidade nas eleições municipais de domingo. STF fixa tese sobre possibilidade de recorrer de absolvição pelo júri em contrariedade às provas. Justiça do Trabalho alerta sobre golpe de pagamento de custas processuais. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral pede tranquilidade e civismo no processo eleitoral. Ao final da sessão do TSE, nesta quinta-feira, a ministra Carmen Lúcia também ressaltou a importância do voto. Fábio Ruas. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, destacou o trabalho da Justiça Eleitoral para garantir eleições tranquilas, a importância do voto para a democracia e ressaltou o desejo que sejam eleições sem violência. Este é um momento de tranquilidade democrática, de civismo responsável e de alegria. A gente não espera que as pessoas depositem os seus dissabores na vida ou ideológicos, diferenças que são, às vezes, o que nos enriquece. Neste domingo, dia 6, eleitores de 5.569 cidades irão às urnas para eleger representantes aos cargos de prefeito e vereador. Supremo Tribunal Federal fixa tese sobre possibilidade de recorrer de absolvição pelo júri em contrariedade às provas. A tese deverá ser aplicada a todos os processos que tratam do mesmo tema. Neto Costa. De acordo com a tese firmada pelos ministros, será possível o recurso de apelação nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, baseada na clemência e amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova apresentada no processo. Contudo, não será determinado novo júri se o Tribunal de Segunda Instância entender que a decisão dos jurados foi compatível com os fatos do processo. Provedor de internet não terá de pagar multa por não remover, em prazo definido por juiz, conteúdo considerado ofensivo. A decisão é do STJ. Fátima Uchoa. Um homem exigiu a exclusão de uma notícia ofensiva à honra dele, mas não indicou o URL, que é o endereço da página. O juiz mandou o provedor de internet removê-la sob pena de multa diária de R$5.000. Porém, o STJ decidiu que o provedor só seria obrigado a remover se fosse informado o URL. Esse endereço só foi apresentado no processo depois que a notícia já tinha sido excluída. Como o provedor ficou um tempo sem cumprir a ordem judicial, o autor da ação quis receber o valor acumulado da multa. Contudo, a terceira turma do STJ negou o pedido. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, como o URL só foi apresentado após a remoção do conteúdo, a ordem judicial não foi descumprida, então não cabe a aplicação da multa. Atenção! Criminosos estão aplicando golpe de pagamento de custas processuais. A Justiça do Trabalho não cobra despesas para liberar valores devidos em ações trabalhistas. Larice de Paula. Se você recebeu alguma mensagem por WhatsApp, e-mail ou redes sociais falando sobre o pagamento de despesas para liberar valores em processos, cuidado que é um golpe. Os valores de processos judiciais são liberados diretamente, sem a necessidade de pagamento prévio. Para se proteger, procure um advogado, não clique em links desconhecidos e não deixe de denunciar ao Ministério Público do Trabalho ou na Ouvidoria da Justiça do Trabalho. Após a autorização da Justiça, a Polícia Federal prende 2 suspeitos de desmatar e incendiar área florestal no Amazonas. Também foram apreendidas mais de 1.000 cabeças de gado. Júlia Costa. De acordo com o Ministério Público Federal, o desmatamento de 953 hectares de floresta nativa em Boca do Acre, no Amazonas, ocorreu em uma fazenda pertencente a um dos acusados. As investigações apontaram que ele estaria envolvido em uma série de crimes ambientais entre 2021 e 2024. As autoridades acreditam que o prejuízo econômico das ações criminosas, estimado em mais de 76 milhões de reais, sugere o envolvimento de outros atores com maior poder econômico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores lamentam a morte de Cid Moreira. Ex-apresentador do Jornal Nacional tinha 97 anos e estava internado em Petrópolis. Senador quer perda de aposentadoria integral e expulsão para militares que atentarem contra a democracia. Boa noite. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou a morte do jornalista, apresentador e locutor Cid Moreira, ocorrida hoje pela manhã. Cid estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O ex-apresentador do Jornal Nacional morreu aos 97 anos de idade devido à falência múltipla dos órgãos. Outros senadores também manifestaram tristeza pela morte de Cid Moreira e destacaram o legado do profissional, além da admiração e do respeito conquistados ao longo de décadas à frente de um dos principais telejornais do país. Repórter Érica Christian. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, expressou sentimentos pela morte do jornalista, apresentador e locutor Cid Moreira aos 97 anos de idade, ao citar o legado de um dos profissionais mais icônicos da história da comunicação brasileira. Rodrigo Pacheco destacou que Cid Moreira conquistou o respeito e a admiração de gerações de brasileiros com sua credibilidade e profissionalismo por meio de sua voz marcante e inconfundível. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a partida de Cid Moreira deixa uma lacuna, mas que sua trajetória será sempre lembrada. O líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, ressaltou as características singulares do apresentador. Cid Moreira foi uma referência para a comunicação no Brasil. A voz marcante, a interpretação precisa. Ele era alguém que dava vida ao conteúdo que ele transmitia. Então é uma grande perda para o país. A morte dele deixa um vazio que não tem outro com a característica, com o perfil dele. Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, lembrou das décadas em que Cid Moreira anunciava as principais notícias do país e do mundo. Cid Moreira foi um ícone da TV brasileira. Eu que sou dos anos 70, dos anos 80, a gente assistia todos os dias o Jornal Nacional como âncora, o Cid Moreira. Uma voz única, um grande cidadão. O Brasil perde aí mais uma figura importante. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse que a voz inconfundível de um dos ícones da TV brasileira, que emocionou o país inúmeras vezes, jamais será esquecida. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, declarou que a comunicação brasileira perdeu uma das suas vozes mais icônicas, que se tornou sinônimo de credibilidade e cujo Boa Noite diário marcou a televisão. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental na Procuradoria-Geral da República, com o objetivo de suspender o funcionamento das bets, como são conhecidos os sites de apostas no Brasil. De acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Data Senado, os maiores usuários de aplicativos de apostas esportivas no país são homens de até 39 anos com ensino médio completo. E ainda 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais declararam já ter apostado em bets. Omar Aziz afirmou que milhões de brasileiros perdem dinheiro diariamente em apostas na internet, o que compromete as finanças familiares a ponto de faltar recursos para remédios e comida. Diante disso, o parlamentar amazonense disse esperar que a PGR acate o seu pedido. E eu espero que a Procuradoria-Geral da República possa acatar esse meu pedido e encaminhar ao Supremo Tribunal Federal para que imediatamente
todas as bets que estão em funcionamento sejam paralisadas e tiradas esses sites do ar. As obras de reconstrução em áreas devastadas por catástrofes naturais, reconhecidas pelo governo, poderão ganhar um alívio nos impostos. A Comissão de Infraestrutura volta a discutir na próxima semana o projeto que suspende a cobrança de tributos federais para acelerar a recuperação dessas regiões. Entenda mais na reportagem de Laís Nogueira. O projeto de lei que prevê isenção de impostos para obras de reconstrução após catástrofes voltará à pauta da Comissão de Infraestrutura no dia 9 de outubro. A proposta, de autoria do senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, estabelece um regime especial de tributação, que suspende a cobrança de tributos federais, como o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e o Imposto sobre Produtos Industrializados, para as obras de reconstrução de infraestrutura básica, incluindo estradas, hospitais, escolas e sistemas de saneamento em áreas afetadas por catástrofes reconhecidas pelo poder público. A suspensão dos tributos pode ser convertida em isenção ao final das obras, conforme regulamento do Poder Executivo. A votação prevista para agosto foi adiada após a leitura do relatório pelo senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, que destacou a importância dessas ações para a população. Não é razoável, portanto, que o Estado, principal responsável por assegurar o bem-estar da população e pela reconstrução de toda a infraestrutura atingida, não faça a sua parte, tanto por meio de ações diretas de socorro, como de forma indireta, deixando de tributar as obras de reconstrução de infraestrutura básica destruída pelas catástrofes. O projeto também traz uma emenda apresentada pelo senador Messias que amplia os benefícios fiscais para empresas concessionárias de serviços públicos e para a compra de equipamentos necessários para as obras. A Comissão de Assuntos Econômicos deve sabatinar na próxima terça-feira o economista Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir pelos próximos 4 anos o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Segundo o artigo 52 da Constituição, toda indicação para a diretoria do Banco Central passa pelo crivo do Senado, com sabatina e votação na CAI e, em seguida, votação no plenário. Caso seja aprovado na CAI, Galípolo terá o nome apreciado pelo plenário ainda na terça. E caso aprovado no plenário do Senado, Gabriel Galípolo comandará o Banco Central a partir de janeiro de 2025. Ele substituirá Roberto Campos Neto, cujo mandato no BC vai até o dia 31 de dezembro. A Comissão de Assuntos Econômicos fez nesta quinta-feira o 17º debate sobre a regulamentação da reforma tributária. A audiência pública destacou os impactos da proposta nas micro e pequenas empresas, profissionais liberais e na terceirização de serviços. Repórter Bruno Lourenço. Em relação ao Simples Nacional, o contador Felipe Guerra disse que todos os cenários analisados pelo Conselho Federal de Contabilidade foram desfavoráveis para esse tipo de contribuinte. O auditor da Receita Federal, Rony Peterson, no entanto, defendeu que optantes do Simples, como profissionais liberais, terão a ganhar com a migração para o sistema da reforma tributária, que prevê a compensação de impostos pagos ao longo da cadeia produtiva. Agora, quem contratou o contador, lembra que pagava 105 porque não tinha crédito. Agora ele vai pagar 119, mas vai ter crédito de 19. Qual o custo para quem contratou o contador? R$100. Caiu de 105 para 100. O senador e contador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, se mostrou desconfiado com os números da Receita Federal. Eu aprendi que matemática 2 mais 2 é igual a 4. Não é 2, não é 5 nem 6. O economista Marcos Sintra, da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação, afirmou que a regulamentação da reforma tributária aprovada pelos deputados aumenta em 8% o imposto para o setor de serviços. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, apresentou projeto de lei que propõe a perda automática da aposentadoria integral para o oficial militar que for condenado por crime contra o Estado Democrático de Direito. Já para os soldados, cabos, sargentos e subtenentes, os chamados praças, o texto prevê também a expulsão, além do fim da integralidade. Dessa forma, os praças retornariam para a condição de civil,
com a contagem do tempo de serviço militar aproveitada no regime geral da Previdência Social. Na avaliação de veneziano, militar que atenta contra a soberania nacional ou contra o funcionamento dos serviços essenciais revela a incompatibilidade com o serviço. O projeto está em análise na Comissão de Defesa da Democracia e aguarda parecer da relatoria. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto que fixa piso salarial para profissionais da educação avança na Câmara. Parlamentares analisam proposta que obriga o SUS a ofertar testes de HPV. Comissão aprova apoio estatal a instituições de longa permanência de idosos carentes. Boa noite. Uma proteção extra a idosos carentes que estão em instituições de longa permanência foi aprovada em comissão da Câmara. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou projeto de lei complementar que assegura o apoio do poder público a instituições de longa permanência para idosos carentes por meio de dotações orçamentárias da Seguridade Social. Seriam beneficiadas instituições que abrigam idosos com renda mensal familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. O BPC, benefício de prestação continuada, não entraria neste cálculo. A comissão aprovou a versão do relator ao texto original do deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Na opinião do relator, deputado Pedro Ayala, do PRD de Minas Gerais, é necessário aumentar a participação do Estado no custeio das políticas públicas de acolhimento das pessoas idosas em situações de carência. Quando a gente fala de instituições de longa permanência, a gente fala de quase que a totalidade dessas instituições estar concentrada em entes privados que prestam esse tipo de serviço filantrópico. Isso é super bem-vindo, isso é super importante, mas a gente também tem que garantir com que o Estado tenha essa capacidade de fazer esse tipo de apoio. É uma atividade finalística do Estado e esse tipo de prestação de assistência social. Então, quando a gente faz esse tipo de estratégia, é para garantir que chegue recurso, que o financiamento também para essa modalidade ele seja garantido. Segundo o IBGE, em 2022, brasileiros acima de 60 anos representavam 15,6% da população brasileira, um aumento de 56% em relação a 2010. Segundo projeções do Instituto de Pesquisa, em 2060, os idosos devem chegar a ser aproximadamente 1/3 da população do Brasil. Em 2020, 7 entre 10 idosos no Brasil viviam com renda pessoal de até 2 salários mínimos mensais, em uma faixa etária em que aumentam os gastos com tratamento de saúde e cuidados especiais. A proposta que assegura o apoio do poder público a instituições de longa permanência para idosos carentes por dotações orçamentárias terá que ser avaliada pelo plenário da Câmara, mas antes será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Direitos Humanos. Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. O texto visa promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social dos brasileiros pretos e pardos. Signatário da PEC, Moses Rodrigues, do União do Ceará, observa que garantir recursos para as políticas de promoção da igualdade racial é reconhecer a contribuição dos negros para o desenvolvimento do país e corrigir as desvantagens históricas impostas a eles. Felipe Francischini, do União do Paraná, também apoia a PEC. O deputado concorda que é preciso criar mecanismos específicos para garantir que recursos públicos e privados contribuam para a inclusão social e cultural e para a igualdade de oportunidades da população negra. Marques Beltrão, do PP de Alagoas, apresentou projeto que estabelece o fornecimento gratuito de leite sem lactose para crianças até 3 anos de idade inscritas no Cadastro Único que tenham alguma alergia à proteína do leite. Marques Beltrão lembra que o direito a uma infância saudável é um preceito constitucional e que, portanto, é importante que o poder público garanta o fornecimento do leite sem lactose às crianças em situação de vulnerabilidade. Saúde. Comissão vai analisar a obrigação de o SUS ofertar testes de HPV.
A repórter Paula Moraes tem os detalhes da proposta. A Comissão de Saúde da Câmara vai analisar um projeto que obriga a oferta no Sistema Único de Saúde de teste genético molecular para identificar o HPV, o papilomavírus humano, popularmente conhecido pela sigla HPV, é uma infecção sexualmente transmissível. Os sintomas podem incluir verrugas nos órgãos genitais. Alguns dos 150 tipos do vírus têm relação direta com casos de câncer de colo de útero e em órgãos genitais. A proposta já foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Ela cria a Política Nacional de Diagnóstico e Combate do HPV. Segundo o projeto, o governo federal, por regulamento, definirá a idade-alvo para a realização do exame. Em casos de diagnóstico positivo, o regulamento deverá definir ainda os procedimentos a serem adotados para o tratamento e acompanhamento do paciente. Relatora na Comissão da Mulher, a deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, ressaltou que o diagnóstico precoce é essencial para a prevenção do câncer. É o câncer do colo do útero. Esse câncer a gente já tem acompanhado os dados e ele tem aumentado aqui no nosso país. Para vocês terem uma ideia, entre o ano de 2020 e 2023 foram mais de 16 mil casos diagnosticados. Então essa política e essa campanha vem para reforçar a necessidade do diagnóstico precoce, porque a gente sabe que se a mulher conseguir fazer o seu exame e conseguir realizar esse diagnóstico precoce, a chance da gente conseguir curar é muito maior. A proposta será relatada pela deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, na Comissão de Saúde. Se passar lá, ainda precisa de análise pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Desenvolvimento Regional. Sonise Barbosa, do PL, defende a criação de uma área de livre comércio nos municípios de Oiapoque e Calçoene, no Amapá. O projeto de lei sobre o tema visa promover o desenvolvimento do Estado, estabelecendo incentivos fiscais para a importação e exportação de produtos. Sonise Barbosa afirma que a proposta visa também incrementar as relações bilaterais com países vizinhos, fortalecendo a integração latino-americana. A ideia da área de livre comércio de Oiapoque e Calçoene é inspirada na Zona Franca de Manaus, que a partir dos anos 90 levou a industrialização para a região norte. O projeto de Márcio Biolchi, do MDB, prevê ajuda para os setores de turismo e vitivinicultura do Rio Grande do Sul, em resposta aos desequilíbrios causados pelos impactos das chuvas que afetaram a região. O deputado alerta que esses pilares da economia gaúcha ficaram abalados após as enchentes. Entre os benefícios previstos na proposta de Márcio Biolchi estão a renegociação especial de tributos, contribuições, imposto de renda das pessoas jurídicas e a flexibilização do recolhimento do FGTS para empresas do ramo do turismo e da vitivinicultura. Maurício Carvalho, do União de Rondônia, é um dos autores do projeto de lei que estabelece um protocolo mais rigoroso para o transporte aéreo e terrestre de animais. O objetivo do texto, apoiado por Maurício Carvalho, é assegurar que todos os procedimentos adotados durante o transporte de animais domésticos e silvestres sejam realizados de maneira segura, ética e responsável. Segurança Pública. Matheus Noronha, do PL do Ceará, defende a instituição da Frente Parlamentar Mista de Combate à Exploração Infantil na ilha de Marajó, no Pará. O deputado apoia a luta contra a exploração sexual e o tráfico de menores que acontecem na região, fragilizada pelo baixo desenvolvimento econômico. Matheus Noronha entende que a Frente Parlamentar é um ambiente favorável para ajudar na elaboração de políticas públicas eficazes de proteção da infância e da adolescência. Para ele, o Congresso Nacional não pode fechar os olhos para a realidade na ilha de Marajó. A Câmara aprovou e encaminhou para análise do Senado o projeto que exige a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais como requisito para o exercício de profissões que envolvam contato com crianças. Relator da matéria, quando tramitou na Comissão de Seguridade Social e Família, Robério Monteiro, do PDT do Ceará, afirma que a exigência da certidão negativa fortalece o compromisso do Estado brasileiro com a proteção integral das crianças. O projeto de Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, visa fortalecer a integração
inteligência policial para combater crimes relacionados ao aliciamento de pessoas pela internet. Ele observa que, com o aumento e a sofisticação das atividades criminosas cibernéticas, é fundamental que a polícia tenha melhores ferramentas para prevenir, investigar e reprimir essas práticas. Rodrigo Gambale ressalta que o aprimoramento da inteligência policial é uma resposta necessária às novas ameaças impostas por criminosos que usam a internet. O objetivo é não só aumentar a capacidade de resposta e prevenção, mas também reforçar o compromisso com a segurança pública e a proteção da sociedade diante dos desafios modernos. Cultura. O projeto de Rubens Ottoni, do PT de Goiás, institui regras sobre o pagamento do couvert artístico por parte dos contratantes. A ideia é garantir maior transparência e fiscalização sobre o valor repassado aos artistas. Rubens Ottoni explica que muitos músicos enfrentam dificuldades para receber os valores devidos. De acordo com a proposta, o estabelecimento fica obrigado a apresentar ao artista relatório com a presença de público, bem como os pagantes de couvert artístico. Previdência. Proposta unifica prazo para revisão de aposentadoria e busca dar mais segurança aos beneficiários. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a medida. A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que unifica em 5 anos o prazo para o poder público revisar a concessão de aposentadoria por incapacidade de servidores públicos federais e de segurados do INSS. A medida também seria aplicada à reforma de militares das Forças Armadas e do Distrito Federal. Após estes 5 anos, a aposentadoria ou a reforma só seria revista em caso de comprovada má-fé do beneficiário. A proposta partiu do deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, incomodado com a insegurança jurídica gerada por revisões a qualquer tempo. O texto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, onde o relator, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, destacou a intenção de ajuste dessas revisões ao prazo previsto na Constituição. Preocupação em aperfeiçoar o ordenamento jurídico, no sentido de prover mais proteção a toda a sociedade, mediante a supressão da insegurança jurídica advinda de revisões extemporâneas de aposentadorias e reformas por invalidez, ao adotar um marco prescricional de 5 anos para tais revisões. Trata-se de restabelecer em lei uniformização dos efeitos das relações de trabalho ao prazo prescricional quinquenal. A proposta de prazo de até 5 anos para a revisão de aposentadorias e reformas por incapacidade ainda vai passar pela análise das comissões de Previdência e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Economia. Miguel Ângelo, do PT Mineiro, é favorável à criação de uma frente mista dos reguladores do Sistema Financeiro Nacional. Ele acredita que o colegiado será um instrumento importante para aprofundar as discussões que visam fortalecer os órgãos de controle do Estado. Miguel Ângelo entende que uma atuação rigorosa dos órgãos reguladores é essencial para combater fraudes, manter a confiança dos investidores e garantir o crescimento econômico do país. Deduzir despesas com a compra de aparelhos auditivos no imposto de renda. Este é o objetivo de projeto apresentado por Maurício Neves, do PP de São Paulo. Ele avalia que oferecer condições favoráveis para a aquisição do dispositivo vai contribuir para a inserção social das pessoas com deficiência auditiva. Maurício Neves afirma que a aprovação do projeto vai permitir que pessoas físicas e jurídicas paguem os custos desses dispositivos essenciais, incentivando um ambiente mais inclusivo e apoiando a qualidade de vida das pessoas com dificuldades auditivas. Misael Varela, do PSD de Minas Gerais, quer estender a isenção do imposto sobre produtos industrializados à aquisição de caminhão feita por transportador autônomo de cargas. O texto apresentado pelo deputado exige que os caminhoneiros beneficiados destinem 50% da área externa de seus veículos para propagandas institucionais. Misael Varela explica que a ideia é reduzir os gastos da União com publicidade.
O parlamentar argumenta que a isenção do IPI para caminhoneiros autônomos é uma medida justa, dada a relevância da categoria. Preocupado com a segurança de empresas e instituições em meio aos avanços tecnológicos, Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, apresentou o projeto que visa proteger a ordem econômica de crimes praticados com o auxílio da IA, inteligência artificial. A proposta proíbe o uso de IA para práticas desleais de concorrência, como manipulação de preços e formação de cartéis. Vinícius Carvalho destaca que, embora a inteligência artificial traga benefícios à sociedade, é preciso combater o mau uso das ferramentas disponíveis, protegendo a economia do país. Trabalho. A Comissão de Trabalho definiu R$ 3.600 como mínimo salarial para os profissionais de educação física. O texto ainda está em análise pelos deputados, como informa o repórter João Gabriel Freitas. A Câmara dos Deputados avalia um piso salarial de R$ 3.600 para profissionais de educação física. A proposta foi aprovada na Comissão de Trabalho. Pelo texto aprovado, o patamar de remuneração será equivalente a uma jornada de 30 horas por semana, respeitando as diretrizes da lei que regulamenta a profissão de educador físico no Brasil. O projeto também prevê o direito a um intervalo de 15 minutos a cada 3 horas de serviço, sem aumento da carga horária de trabalho. Além disso, a medida determina que o piso deve ser reajustado anualmente, seguindo o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse é um parâmetro usado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para medir a variação de preços dos principais produtos consumidos por famílias que recebem até 5 salários mínimos. A proposta ainda estabelece que responsáveis técnicos por espaços ou equipamentos devem receber um adicional de 10% sobre o valor do piso. O projeto aprovado na Comissão de Trabalho teve parecer favorável do relator deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. O parlamentar ressalta que a classe ganhou protagonismo nos últimos anos em relação à melhoria da qualidade de vida da população. André Figueiredo afirma que a categoria de educadores físicos precisa de segurança financeira diante do acúmulo de funções exigidas pelo mercado, principalmente nas academias de ginástica. O profissional de educação física atua em um mercado de trabalho abrangente, que realiza seu trabalho como responsável pela orientação técnica, tática e física de alunos e de equipes esportivas. O exercício de uma atividade com esse nível de complexidade não é compatível com a insegurança financeira ou mesmo excesso de trabalho. Por isso, consideramos justo estabelecer uma remuneração mensal mínima a esses profissionais. Em seguida, o projeto que define um piso salarial fixo de R$ 3.600 para profissionais de educação física será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Os deputados também analisam um projeto que fixa o piso salarial para profissionais da educação. A repórter Laís Menezes tem mais detalhes sobre o texto que já avançou na Câmara. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece o piso salarial do quadro técnico administrativo da educação básica. A proposta é que, além dos professores, os demais profissionais importantes para o funcionamento das escolas também tenham uma remuneração mínima instituída, que, no caso do projeto, está fixada em 75% do piso salarial dos professores. Em 2024, o valor mínimo para uma jornada de 40 horas semanais seria de R$ 3.435. Entre esses profissionais estão, por exemplo, bibliotecários, secretários, auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais, entre outros. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o relator do projeto na Comissão de Educação, o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, lembrou que para discutir a educação e seus avanços no Brasil, é fundamental valorizar os profissionais que trabalham para que a educação funcione além dos professores. Caso contrário, a discussão fica incompleta. Quando o reajuste acontece, é só para professor, não dê para eles. Eles não recebem esse reajuste. Quando muito a inflação ou nenhum reajuste. Aí alguns falam assim, mas não tem dinheiro para isso. Vamos lá. Nós sabemos que o Fundeb, eu aprovei, eu sou coautor da lei do Fundeb, ele, pela primeira vez, coloca o Fundeb para professor e profissional da educação. A gente sai de 60% para 70%. A gente aumenta esse valor de comprometimento com as pessoas, mas inclui o profissional da educação. O relator do projeto, que institui piso salarial para profissionais do quadro técnico da educação, defende que a proposta corrige uma injustiça cometida contra essas categorias e reforça também a importância do apoio do governo federal para o fortalecimento dessa proposta. Somente este ano, 19 deputados pediram a votação do projeto diretamente no plenário da Câmara,
e 2 pedidos de urgência foram apresentados. Mas como por enquanto nenhum deles foi aprovado, a proposta ainda deve passar pelas comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes. Educação. Stefano Aguiar, do PSD de Minas Gerais, defende a especialização adequada de professores no atendimento a alunos com transtorno do espectro autista. O deputado apresentou o projeto que inclui a medida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De acordo com Stefano Aguiar, é essencial que os professores sejam capacitados para que possam garantir um processo de ensino-aprendizagem efetivo para os estudantes autistas, respeitando suas especificidades. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.